Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a essa aula de vetores e geometria analítica. Olha só, nessa questão, seja R uma reta do R3 que passa pelos pontos A e B. E nós queremos determinar algumas coisas aí. Letra A, equação vetorial, sistema de equações paramétricas e depois alguns pontos. Então, você tem que analisar o seguinte, você tem que saber o que é necessário para construir a equação da reta, certo? Então, sempre você vai precisar de ponto e vetor diretor. Sempre, ponto e vetor. Ponto, você já tem dois, tem o ponto A e o ponto B. Você pode até fazer um esboço, assim, ó, para você ter como raciocinar, para você ir construindo o raciocínio da resolução. Ó, tem dois pontos na sua reta, mas não tem nenhum vetor dado na questão. O que você pode fazer? Com os pontos A e B, o que é o vetor diretor? Esse vetor diretor é o vetor que dá a direção. É um vetor que passa A em B. Isso, vetor diretor dá a direção. Então, é qualquer coisa que você consiga, qualquer pedacinho da reta vira uma direção. Então, já que você conhece dois pontos sobre a reta, você usa esses dois pontos para construir um vetor. Então, você vai construir o vetor AB. Como eu falei para vocês, essas questões que a gente está trabalhando aqui são questões clássicas, que se repetem muito, tá? Então, sempre você vai fazer dessa maneira. Então, aí, ó, esse item nem vou chamar de A por enquanto. Não, já pode chamar de A, né? A. Então, você vai construir o vetor AB. Então, o vetor AB, que é B menos A, sempre ponto final menos ponto inicial. Vamos lá. Ponto B é 2 menos 2 terços e 2 raiz de 3. Menos A. O A é 1 terço, 1 e raiz de 3. Fazendo esse cálculo, você vai ter 2 menos 1 terço, vai tirar o mínimo, que é 3. 3 vezes 2, 6. Menos 1, 5. 5 terços. Depois, a outra coordenada é menos 2 terços, menos 1. Tira o mínimo, que é 3, menos 2, menos 3. Menos 5 sobre 3. E por último, você vai ter 2 raiz de 3 menos raiz de 3. Aqui, ó, como os dois são raiz de 3, você subtrai. 2 menos 1, raiz de 3. Vai ficar 1 raiz de 3. Raiz de 3. Então, essas são as coordenadas do vetor. Aí, para a equação, basta um ponto. Você pode pegar ou o ponto A ou o ponto C. Se você escolhe ponto A, tudo bem. Então, ponto A com coordenadas 1 terço, 1 raiz de 3. Vão ser as coordenadas x0, y0, z0. E esse vetor aí, que a gente acabou de achar, vetor AB, vão ser as coordenadas ABC. A gente já pode até aproveitar que já está escrito aqui em cima, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Essas coordenadas aqui são as coordenadas ABC. Então, com essas coordenadas, você vai construir a equação x, y, z é Professora, igual... desculpa, eu não entendi ali agora. Onde, Felipe? A igual a 1 terço, 1 e raiz de 3, não, né? Esse cálculo do AB... Não seria 5 terços menos 5 terços de raiz de 3? Pera, em qual passagem? Ah, tá. Ah, não. É porque você escolheu um ponto, desculpa. Aqui nesse A? É o A, é o A gente ponto pode A. escolher, né? Qualquer um dos dois. Não, é porque os números pareciam com o outro. Escolha... Eu vou colocar assim, escolha A ou B, tá? A gente escolheu Não, A. é porque como eu olhei 5 terços menos 5 terços raiz de 3, Ah, sim, eles sim. são parecidos, É como se a senhora verdade, tivesse agora que eu tô tirado percebendo 5. também. Então, vamos escrever aqui, ó. A gente escolheu esse ponto A. E o nosso vetor V vai ser o vetor AB, que é os 5 terços
menos 5 terços e raiz de 3, que é o nosso ABC. É o nosso ABC. Agora, com essas duas escolhas, você vai construir a equação. XYZ é igual x0, y0, z0, mais t, que multiplica ABC. Substitua XYZ, x0, y0, z0, 1 terço, 1 raiz de 3. T que multiplica ABC, 5 terços, menos 5 terços, raiz de 3. Pronto, essa aqui é a equação vetorial. Agora, as equações paramétricas, é só desenvolver essa equação vetorial que você tem as paramétricas. Ou você já usa a formulazinha pronta, porque também ela é muito fácil de lembrar. x0 mais at, e você já sabe da reta do R2, né? É só acrescentar mais uma coordenada. Como nós já estudamos retas no R2, isso já ficou bem fixo na cabeça da gente, né? Acrescentou a coordenada z porque está no espaço agora. Então, substituindo tudo aqui, você vai ter x é igual a x0, 1 terço, mais at, raiz, é 5 sobre 3, né? Eu tenho que multiplicar por t, então eu vou colocar 5t sobre 3. Y é igual a y0, que é 1, b é menos 5 sobre 3, então vai ficar menos 5t sobre 3. E z é igual a z0, que é raiz de 3, mais c, que é raiz de 3t. Então, está aqui as equações paramétricas. Esse foi o item B. Agora, olha só, item C. Ponto que a abscissa é 2/5. A abscissa, pessoal, é a variável x. Então, nós queremos que x seja igual a 2/5. Então, na letra C, o x é 2/5. Lá na reta, existe uma equação para x, né? X é 1 terço, ó. Nós sabemos que x é igual a 1 terço mais 5t sobre 3. E tá dizendo aqui, ó, que x tem que ser 2/5. Você vai substituir. Vai pegar esse valor, ó, e substituir aqui no lugar do x. Então, vai ficar 2/5 é igual a 1 terço mais 5t sobre 3. Vai tirar o mínimo múltiplo comum, que MC de 3 e 5, que é 15. Tira dos dois lados da equação. Então, 15 é igual a 15. 15 dividido por 5, 3. Vezes 2, 6. 15 dividido por 3, 5. Vezes 1, 5. 15 dividido por 3, 5. Vezes 5. Foi 5 vezes 5? 25. Ó, então, aqui nós vamos ter 6 é igual a 5 mais 25t. Passa o 5 subtraindo, vai ficar 1 é igual a 25t. Então, t é igual a 1 sobre 25. O que quer dizer isso? Quer dizer que o x é igual a 2/5 quando o parâmetro é igual a 1 sobre 25. Isto é, o ponto tem coordenada x igual a 2/5 para o parâmetro 1 sobre 25. Esse parâmetro ele tem que ser substituído em todas as equações. Aí você vai achar as outras coordenadas do ponto. Então, ó, faça t igual a 1 sobre 25. Então, você tem, ó, x é igual a 1 terço
mais 5 sobre 3t. Olha, essa equação, esse número aqui, ó, eu vou escrever como sendo 5 terços t. Vai ficar mais fácil a substituição agora, porque eu coloco 5 terços aqui, ó, aqui embaixo, e multiplico por t. O t também é uma fração. Fica mais fácil para trabalhar, ó. Y vai ser 1 menos... Mesma coisa eu vou escrever aqui, ó. Esse número, só essa parte aqui, eu vou escrever igual de cima. Eu vou escrever como sendo 5 sobre 3t. Então, 5 sobre 3 e o t é 1 sobre 25. E para terminar, z é raiz de 3 mais raiz de 3t. E o t é 1 sobre 25. Vamos lá, fazer essas continhas aqui, ó. Aqui na coordenada x, x vai ser... Nessa multiplicação, simplifica em 5 com 25. Fica 1 aqui, aqui fica 5. Então, esse cálculo aqui vai ficar 1 vezes 1, 1. 3 vezes 5, 15. Então, vai ficar 1 terço mais 1 sobre 15. O mínimo é 15, né? 15 dividido por 3, 5 vezes 1, 5. 15 dividido por 15, 1 vezes 1. Vai dar 6 sobre 15. Ó, achou a coordenada... Ah, e aqui dá para dividir por 3, né? Que vai ficar 2 sobre 5, que é o que já tinha sido dado lá no exercício, né? Agora que y vai ser... Faça a divisão também por 5 aqui. Fica 1, 5. Então, você vai ter aqui 1 menos 1, 3 vezes 5, 15. Tira o mínimo, 15. 15 dividido por 1, 15 vezes 1, 15. 15 dividido por 15, 1 vezes 1, 1. Então, vai ficar 14 sobre 15. Coordenada y. E a coordenada z, pessoal, os dois têm raiz de 3. Então, você vai colocar a raiz de 3 em evidência. Na primeira parcela, temos 1. Na segunda parcela, temos 1 sobre 25. Tudo multiplicado por raiz de 3. Tira o mínimo, que é 25. 25 dividido por 1, 25 vezes 1, 25. Mais 1, que multiplica a raiz de 3. Então, você tem 26 sobre 25, que multiplica a raiz de 3. Ou pode uma fração. Tudo bem, a minha página acabou. Agora, então, olha só, aqui já temos as coordenadas do ponto. Vamos colocar aqui a resposta na vertical, ó. Então, logo, o ponto que o exercício quer tem as coordenadas 2/5, 14 sobre 15 e 26 sobre 25, raiz de 3. Vou melhorar essa escrita aqui. Raiz de 3. Pronto. Este é o ponto, que tem a abscissa 2 sobre 5.